Boa tarde, galera. Boa tarde a você que nesse momento tá aí sintonizado conosco, participando de mais uma aula de matemática. Boa tarde de todas as escolas da nossa rede municipal de ensino, coordenadores, professores, enfim, todos que juntos estamos aqui para levar até você mais da matemática. Estamos aqui para aprender mais matemática, certo? Então, vem comigo, fica aí focado, concentrado, para que juntos possamos aprender cada vez mais. Na aula de hoje, galerinha, nós vamos falar sobre uma coisa, olha o nome, o termo desconhecido. Como assim, professor? O que seria esse termo desconhecido? Vocês podem até achar estranho quando começar a aparecer os probleminhas aqui para nós. Vão aparecer letras, vão aparecer símbolos, coisas que a gente não está muito acostumado, tá? Mas se a gente ficar aí atento e focado, a gente consegue entender. Porque é muito simples, exige um pouquinho do nosso raciocínio lógico e da nossa atenção, tá? Então, concentra aí. Então, o que é esse termo desconhecido? Você já fez alguma pergunta e ficou em dúvida, sim? Qual é a resposta? Alguém já lhe perguntou alguma coisa e você ficou pensando assim e tentou dizer uma resposta? Muito bem. Toda vez na matemática que a gente tem alguma situação que envolve uma pergunta, que envolve descobrir algo que a gente não saiba, a gente está trabalhando com as ideias de termo desconhecido. Olha um exemplo. Imagine que você precise de 12 folhas de papel ofício para fazer um trabalho, mas possui apenas 7 folhas. Quantas folhas deverá pedir a sua mãe para completar as 12 folhas que você precisa? Vê, um probleminha bem simples, não é? Mas você percebe que precisa encontrar um valor para completar as 12 folhas e fazer o trabalho? Esse valor que você vai descobrir qual é o que a gente chama de termo desconhecido, tá? Então a gente pode usar raciocínio matemático, como eu vou mostrar para vocês, ou então você pode usar o raciocínio lógico. Poxa, eu preciso de 12, mas eu tenho 7, então falta quanto para chegar em 12, tá? Ou então você pode usar esse raciocínio, olha, se utilizarmos uma letrinha X aí, ou outra letra, tá? O interessante do termo desconhecido é que ele permite que a gente utilize qualquer letra do nosso alfabeto. Nossa, professor, como assim letra? É português ou matemática? É matemática. É porque a matemática usa as letrinhas que nós conhecemos, alguns símbolos especiais também, para representar valores que nós não sabemos e que queremos descobrir. Esse valor é o que chamamos de termos desconhecido. Então a gente pode criar uma estruturazinha que a gente chama ela de sentença matemática ou equação, que está na telinha aí, ó. X mais 7 é igual a 12. Quem é esse X? É a quantidade de folhas que falta, que eu vou juntar com as 7 que eu tenho para completar 12. Com certeza você já sacou aí, hein? Eu acredito que sim. Eu sei que você já percebeu que o que falta para chegar em 12 é 5 folhas. Mas caso você não tenha pensado assim rápido, você pode fazer o seguinte, olha, acompanha comigo. Você pode pegar essa sentença matemática, que a gente chama de representação algébrica, tá? E depois você pode pegar esse número 7 e mandar ele lá para o outro lado do sinal de igual, certo? Mudando esse sinal que tem do lado dele, que é o sinalzinho de mais, para um sinal de menos. E fazer a operação inversa. Opa, vem comigo. Trabalhar com termo desconhecido é apenas fazer as operações inversas. Se tu tens um termo desconhecido que está sendo somado com algum valor que tu já tem, basta fazer o contrário. Pega esse valor e subtrai do valor que tu precisa completar.
E aí tu encontra a resposta. Olha aqui, ó. X mais 7 é igual a 12. Olha o que aconteceu. O 7 foi lá para o outro lado. Era mais 7 e inverteu o sinalzinho. Ficou menos 7. 12 menos 7. Então, o X, o termo desconhecido, é 5. Tá certo? Continuando aqui, nós vamos ver algumas situações que envolvem esse termo desconhecido. Olha, calcule o valor de x, sendo x mais 16 igual a 22. É bem parecido com o anterior. Eu preciso descobrir quem é esse valor de x. Quanto vale x, que eu vou juntar com 16 para dar 22. Ah, você já está sabendo, hein? Tenho certeza aí que você já sacou a ideia. Você pega o 16, manda ele lá para o lado do 22, lembrando, invertendo o sinalzinho de mais quando for mais. Se for menos, inverte o sinalzinho de menos. Então faz 22 menos 16 e vai dar 6, que é o valor do termo desconhecido. Uma outra situação que nós temos aqui, olha, mudamos a letra, tá? Olha, mudamos a letra. Como eu disse, as letras para representar o termo desconhecido podem ser qualquer uma do nosso alfabeto. Calcula o valor de z na igualdade. Z menos 8 igual a 12. Veja, agora eu tenho uma letrinha que eu quero descobrir o valor numérico dela. Menos 8. Quando eu juntar isso aí vai dar 12. Então eu posso pegar esse menos 8, colocar ele do lado do 12, invertendo o sinal, que eu vou encontrar o resultado. Então veja. Z menos 8 é igual a 12. Quem é Z? Quanto vale Z? 12 mais 8, que é igual a 20. Muito bem. Está percebendo que é sempre fazer a operação inversa? Se eu tenho uma situação que envolve uma subtração, eu faço a adição. Se for multiplicação, eu faço a divisão. E vice-versa. Certo? Continuando aqui, não te distrai, olha. Roseli tem em sua conta bancária R$ 3.585 e deseja comprar uma motocicleta no valor de R$ 9.785. Ela não está conseguindo calcular quanto vai precisar para comprar sua motocicleta à vista. Então, Paulo a aconselhou a fazer da seguinte maneira. Antes de eu mostrar, pensa aí, como é que você faria para descobrir quanto falta para completar os 9.785. E vai colocando aí, tá? O chat, participa conosco. Então, vê só. A gente pode chamar de x o valor que ela não conhece, tá certo? Somar esse x, o que ela já tem, vai ficar x mais os 3.585. Colocar o sinalzinho de igual e na frente o preço da motocicleta. Com essas informações, a gente monta a sentença matemática. A gente tem x mais 3.585. Passa para o outro lado do sinalzinho de igual, 3.585, e faz uma continha de menos. Por quê? Ela serve para a gente descobrir quanto falta para completar os 9.785. Fazendo essa continha de menos, nós descobrimos que falta R$ 6.200 para ela comprar a moto dela à vista. Certo? Continuando aqui, fiz minhas compras no mercado. Paguei com uma nota de R$ 50 e recebi R$ 12,40 de troco. Quanto eu gastei? Imagina, pensa um pouquinho aí. Tenho R$ 50, fiz umas compras, tá? Dei os R$ 50 para pagar as compras que eu fiz e recebi R$ 12,40 de troco. Então a gente pode resolver isso montando uma sentença matemática. R$ 50 é o que eu tenho. Menos x é o que eu quero descobrir. Quanto foi que eu gastei? Porque eu paguei com 50, recebi R$ 12,40 de troco. Fazendo uma diferença aí, ou cálculo mental, viu? Cálculo mental, bota o cérebrozinho para funcionar aí. A gente descobre que gastou R$ 37,60. Então se liga na dica, olha. A incógnita, variável ou termo desconhecido é a letra que representa um número.
Por isso que é chamado de termo desconhecido, porque nós não conhecemos. Nós queremos descobrir qual é, tá certo? E aí, ó, vamos praticar mais um pouco. O triplo de um número é 27. Quem é esse número? Olha, essa palavra triplo lembra 3. O número que eu não sei, nós vamos representar com uma letrinha do alfabeto. 3x é igual a 27. Então, a gente monta a sentença matemática, tá? Quando a gente colocar o sinalzinho de igual, vai ficar 3x igual a 27. Vem comigo agora e guarda essa dica que vai servir para metade da tua vida na escola. Ao lado de toda letra, aliás, vou dizer de uma forma melhor, entre uma letra e um número na matemática, sempre tem uma multiplicação, ainda que não apareça. Então, quando a gente tem 3x ali, a gente tem uma multiplicação de 3 vezes x. Como assim 3 vezes x, professor? O x é o termo desconhecido, é o que eu preciso descobrir. E aí, agora há pouco, eu disse a vocês, quando a gente tem uma multiplicação, a gente transforma numa divisão. Quando a gente tem uma adição, a gente transforma numa subtração, fazendo sempre a operação inversa. Então, se eu pegar o 27 e dividir por 3, que número multiplicado por 3 é igual ou se aproxima do 27? É o 9, porque 3 vezes 9 é igual a 27. Então, é a mesma coisa que dividir 27 por 3, que vai dar 9. Outro exemplo. O dobro de um número mais 8 é igual a 22. Olha, quando a gente está trabalhando com termo desconhecido, muitas palavras já nos dão pistas de como a gente deve montar, construir a nossa sentença. O dobro, 2, de um número, x, y, pode ser qualquer letra. Então, 2x mais, olha o mais, sinalzinho de mais, então é uma continha de mais. Mais 8 é igual, sinalzinho de igual, a 22. Aí, ó, quando a gente vai lendo, a gente já percebe qual é a sentença matemática que a gente tem que construir para resolver nosso probleminha. Então, fica 2x mais 8 igual a 22. Como a gente faz para resolver isso, professor? A gente faz operações inversas. Pega o 8 que está sozinho e manda ele lá para o lado do 22, para ele não ficar triste sozinho. Aí 22 menos 8, tá? Que é igual a 14. Depois a gente pega o 2 que está do lado da letrinha e passa ele para o outro lado para dividir o 14. 14 dividido por 2, o valor do termo desconhecido é 7, certo? Continua comigo, não te distrai, tá bom? Se liga nessas dicas aí que são muito importantes. Cada situação pede uma representação diferente. Espero que você já esteja sacando aí. E aí, ó, os exemplos mais comuns, ó. 2x ou 2 vezes x representa o dobro de um número. 3x representa o triplo de um número. A metade de um número é a mesma coisa que esse número que nós queremos descobrir dividido por 2. O sucessor de um número é o número que vem depois. Então, eu pego o número que eu tenho, que é x, somo com 1 e encontro o que vem depois. O antecessor é o que vem antes, então eu subtraio ao invés de somar. São dicas preciosas, tá? Que aparecem em muitas situações problema. Bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham aí gostado da aula de hoje, entendido o conteúdo e eu espero vocês na próxima aula.